Beleza. É, vamos fazer nessa aula aqui, a gente vai dar continuação da parte 2, né? Que é programação orientada a objetos. E a ideia desses vídeos vai ser fazer alguns exemplos utilizando o que a gente estudou no vídeo passado, né? Que são alguns pilares da orientação a objeto. É, quais são, só reforçando, né? Quais são aqui os pilares, né? Da orientação a objeto? Seria o polimorfismo, herança, abstração e o encapsulamento. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos nesses quatro pilares. Vou aproveitar e fazer junto aqui a instalação do Java. Vou fazer uns exemplos em Java. Não é a minha linguagem de programação principal, mas aproveitar para relembrar algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer o download do SDK do Java, né? O JDK. Então, baixar aqui. Ah, lembrando que o Java, né, ele tem duas versões, basicamente. O JDK, que é de desenvolvimento, e a outra versão do Java normal. Como a gente vai programar, né, a gente vai utilizar as funções do Java para programar, então a gente vai ter que baixar o JDK, que é o de desenvolvimento, tá? Como eu estou utilizando o Windows e o meu Windows é 64 bits, vou baixar ele aqui. Vou baixar o installer, né? Eu não sei se eu tenho, mas vou baixar logo aqui logo. E outra ferramenta que a gente vai usar é a nossa IDE do Java, né? Então, para você fazer um programa, né? Normalmente a gente utiliza um outro programa, né? Que auxilia a gente a escrever o código para aquela linguagem de programação. Tem várias IDEs e algumas linguagens específicas utilizam algumas IDEs específicas, né? Então, é, a mais comum para Java que a gente utiliza é o IntelliJ, tá? Ele tem a versão Community, que é a versão grátis, e nele dá para você fazer programas em Java e Kotlin, tá? Vou baixar ele aqui. Opa, peraí que eu acho que esse que eu baixei foi o Ultimate. Não é o Ultimate, o Ultimate é o pago. Inclusive ele fala aqui, ó, 30 dias grátis. Mas o que a gente quer é o Community. Acho que só de baixar ele já vira Community, né? Se você pagar aí vira Ultimate, vamos ver. E só tem um download, né? Daí a JDK a gente já acabou de instalar, agora vamos instalar aqui o IntelliJ. Vou dar uma pausa aqui, já volto. Beleza, eu pulei aqui a última telazinha que apareceu, mas a última tela foi só se eu queria fazer o reiniciar agora ou depois. Botei para reiniciar depois. Vamos ver se eu consigo abrir sem reiniciar a máquina, né? Ó, ele instalou aqui, IntelliJ IDE. Vamos ver, vou dar um confirme. Aí enviar os dados de forma anônima. Tá, aqui ele tá pedindo para ativar minha conta, não tenho, né? Então vou dar um Start Trial. É, E vamos lá. Eu vou criar aqui um novo projeto, né? Pra gente começar a fazer os nossos testes aqui com o Java.
E aqui, ó, aqui ele tá dizendo onde é que vai ficar o novo projeto. Eu vou escolher aqui, que eu não quero aqui. Eu vou escolher no meu outro disco. Acho que eu já tenho aqui um Workstations. Vou criar aqui uma nova pasta. Exemplos. E, ó, criar essa pasta aqui. Ok. Aqui o nome do nosso projeto, né? Normalmente, nome de projeto a gente deixa tudo junto e não coloca palavras, letras, é, símbolos, na verdade, né? Tipo asterisco, essas coisas a gente não coloca. Então, normalmente a gente coloca sem nenhum símbolo, né? Então, exemplo PO, por exemplo. É, esse aqui, se você quiser criar um repositório Git local já, não vamos clicar por enquanto. Vamos escolher aqui Java, tá? Ó, ele tem essas linguagens de programação que você consegue criar aqui. E o Build System vou deixar como IntelliJ. Depois a gente pode ver esses outros. E aqui, ó, o JDK é aquela versão que você acabou de instalar primeiro, tá? Ele já está apontando aqui para o JDK 21. Aqui eu posso colocar para ele já adicionar um código de exemplo e gerar algumas dicas, né? Então vamos dar um new aqui. Já criou aqui meu projeto, tá? Se você reparar aqui na esquerda, ele tem aqui a pastazinha com o nome do projeto que eu criei, exemplo PO. Ele coloca algumas pastas aqui da própria IDE, a IDE que utiliza essas informações aqui, essas configurações. E aqui dentro desse SRC, o que significa SRC? Significa Source, que é onde fica todos os nossos arquivos do programa em si, né? E dentro desse Source, né, a gente vai ter o nosso main.java, que é a nossa classe principal, né, do Java. Como é que é um projeto simples, algo simples, ele vai startar por esse cara e a gente pode fazer o que a gente quiser dentro aqui dessa função, tá? Então, é algo simples, a gente não precisa enfeitar muito agora no início, não. E o que ele está dizendo aqui? Ó, a gente tem aqui uma classe que se chama main e dentro dessa classe, né, deixa eu minimizar aqui, ó, dentro dessa classe a gente tem uma função. Como é que a gente identifica que isso aqui é uma função, né? A gente tem aqui algumas declarações, né? Esse public. Public quer dizer que ele é público, essa função ela pode ser visível por outras classes, né? E o static quer dizer que essa função não precisa, vamos ver como é que eu consigo explicar. A gente não precisa instanciar a minha classe main, ou seja, lembra, tá? Classe é o abstrato, é algo não concreto, é algo só uma ideia de alguma coisa. E o objeto, a instância, assim, a instância dessa classe, ou seja, o concreto dessa classe, a gente chama de objeto, tá? Então, quando a gente cria algo concreto dessa classe, se chama um objeto. Então, esse estático aqui quer dizer que eu posso chamar essa função sem precisar criar algo concreto dessa classe, ou seja, sem precisar dar um new, sem precisar dar uma instância nova dessa classe, tá? Mas enfim, isso aqui a gente vai rever esses conceitos depois. E aqui, esse main aqui, esse void, né? Eu acabei pulando, mas esse void seria o retorno que essa função me dá, né? As funções, né? Qual que é o objetivo de uma função? O objetivo de uma função dentro de um pedaço de código, né? Que é a função, ela vai executar alguma coisa e essa alguma coisa pode me retornar um valor ou não. Se essa função, por exemplo, eu quero criar uma função que some dois valores, né? A e B. Então, essa função vai fazer somente isso, somar A mais B, e eu tenho que retornar esse valor, né, para o cliente que utilizou essa função. Então, ele vai ter um retorno. Mas pode ser que uma função não necessariamente precise de um retorno, só vai executar uma função lá, vai executar uma ação e não precisa retornar nada para o usuário final. Então, ele pode ser void, que ele quer dizer que ele não vai retornar nada, ele simplesmente vai executar alguma coisa sem retornar nada. Main significa o nome da função, tá? Que pode ser qualquer coisa. Posso colocar qualquer coisa. Porém, como aqui
onde a nossa aplicação começa, onde a nossa aplicação starta, esse main é obrigatório, tá? Pro programa entender, o Java entender lá que vai começar por essa função, tá? Mas, a priori, isso aqui pode ser qualquer coisa, só não símbolos, tá? Tipo, arroba, asterisco, não pode, tá? E não pode começar com números, sempre com letras. Deixa eu voltar aqui. E dentro de parênteses é onde ficam os nossos argumentos para a nossa função. Como eu comentei, né? Se eu tiver uma função que é somar dois valores, aqui eu vou ter dois parâmetros para essa minha função. Seria o int número 1 e int número 2, tá? Mas voltando, como essa função aqui para iniciar o nosso programa, vamos deixar do jeito como tá? E depois ele vai ter um abre colchetes e fecha colchetes. E o que vai ter dentro desse abre colchetes e fecha colchetes? Esse aqui. Todo o nosso programa, tá? Aqui vai ser onde a gente vai executar o nosso programa. Ah, e detalhe, né? Antes de a gente começar aqui, lembra que o nosso programa tem escopos, né? O que seriam escopos? Tudo que tem abre e fecha colchetes, a gente dá esses espaços aqui, né? Por que esses espaços? Não é obrigatório, tá? Esses espaços aqui não são obrigatórios, mas que o compilador, né? Quem vai executar essa função aqui vai simplesmente ignorar esses espaços. Mas para a gente visualmente, que vai pegar esse código e ler, a gente vai saber que essa main aqui está dentro, essa função aqui está dentro dessa classe. Então, a gente vai saber que tudo que está aqui dentro está dentro da main. Ou seja, quando eu abro aqui essa função, tudo que está aqui dentro está dentro dessa função e essa função está dentro da main. Isso quer dizer os nossos escopos. Por exemplo, se eu criar aqui uma variável, um int número 1, por exemplo. Ué, não é assim não que cria um int? Integer, né, no Java. Se eu criar esse número 1 aqui e eu tiver outra função aqui embaixo que vá querer ter uma referência para esse número aqui, ele não vai achar. Por quê? Porque esse número ele foi criado nesse escopo daqui. Quem está fora desse escopo não consegue enxergar essa variável daqui, tá? É só um conceitozinho de lógica de programação, tá? Mas beleza. A gente se situou aqui, né? Só recapitulando um pouquinho de lógica, né? E vamos lá. Tá. Vamos só voltar aqui e vamos ver os pilares da programação orientada a objetos, né? Lembra que programação orientada a objetos. O que é o orientado a objetos? Como eu comentei, né? A gente tem as classes, né? As classes e a gente tem os objetos. Vamos lá, vamos pensar aqui num mundo onde eu tenho as pessoas, né? Que somos nós. Vamos lá, deixa eu criar aqui embaixo. Cada arquivo pode ter mais de uma classe, tá? Não é o ideal é sempre separar por arquivos, mas vou colocar aqui e depois a gente separa. Vamos lá. Então vamos pensar aqui no mundo real. Hoje a gente tem as pessoas, né? Eu, você que está aí, enfim, a gente tem as pessoas. Então vamos fazer aqui um exemplo onde a gente tem a hierarquia de empregos, por exemplo. Ou seja, eu sou uma pessoa, sou um desenvolvedor, ou seja, eu tenho um cargo, né? E por aí vai. Por exemplo, pode ter professores e o professor vai ter outras qualidades, enfim. Vamos lá, eu tenho aqui, ó. Então, eu posso criar um public class e o nome dessa classe, né, vai ser pessoa. Tá vendo que ele já tá dando um erro aqui? Por que tá dando erro? Porque, ó, ele tá esperando abrir o colchete. E depois ele tá dizendo, cara, tá dando erro porque eu tô esperando fechar o colchete. Aí que eu acho que ele tá dando erro porque, o Java não deixa criar mais de uma classe, né? Beleza, vou criar aqui uma nova classe aqui. Pessoa. No Java ele não deixa, né, criar mais de uma classe no mesmo arquivo. Mas beleza. Então eu criei uma nova classe aqui, pessoa, public class pessoa. Depois a gente detalha melhor sobre o que é que esse public, tem aí o internal e por aí vai, tá? Mas vamos seguir nesse padrão aqui, public class pessoa. Então eu estou criando uma classe
pessoa. Não tô criando, na verdade não tô criando, tô definindo pessoa. Tá. Pessoa, o que que a gente tem em pessoa, né? A gente tem lá nome. Vou digitando aqui, depois a gente vai arrumando, tá? A gente nome, cor dos olhos, cor de pele e por aí vai. Idade, data de nascimento, enfim. Tá. Esses são os atributos da nossa pessoa, né? A gente tem essas características, são os nossos atributos. Mas também a gente tem algumas ações que a gente pode fazer, né? Que a gente pode fazer. Então, quais são essas ações? Por exemplo, andar, a gente pode andar, a gente pode correr. Cada um vai andar de uma forma, cada pessoa vai correr de uma forma. A gente pode ter também, vamos supor, trabalhar. Cada pessoa precisa trabalhar, né? Só não os herdeiros, né? Mas, enfim, cada pessoa precisa trabalhar. Vamos lá, beleza. Então, esses aqui são os nossos atributos, esses aqui são as nossas ações. Enfim, tem milhares de informações. Vamos lá, mas por que que tá dando erro, né? Aqui a gente precisa definir os nossos atributos. No Java, eu confesso que eu não lembro como é que é, tá? Mas vou tentar lembrar aqui. Mas a gente começa com public, aí a gente precisa de qual que é o tipo do nosso atributo, o nome. Lembrando, o nome é um string, né? Eu posso colocar qualquer coisa lá dentro e tá tudo certo. String é com S maiúsculo, nome, tá? Beleza? Então aqui eu tenho o nosso public string nome. Aí o que que a gente tem mais? Cor dos olhos. Então a gente tem public string cor olhos, tá? Que aí pode ser branco, preto, verde, azul, enfim. Public string cor pele. Aí public. Aí a idade, lembra, a idade é números, tá? Então números inteiros, né? Eu não tenho, sei lá, 23 anos e meio. Normalmente a gente não fala isso, a gente fala só tenho 23 anos. Então, vou dizer que idade é integer. Outra coisa, a gente pode ter aqui a data de nascimento, né? Eu não sei como é que é data em Java, mas eu acredito que seja date. Data, nascimento, beleza. Inclusive, né, a idade a gente pode ser uma função dentro da minha pessoa que vai pegar a data de hoje menos a data de nascimento. E daí ele vai tirar a idade, certo? Depois a gente pode fazer isso também. Ao invés de ser um campo que eu vou digitar, porque pensa, eu digitei aqui no formulário que eu tenho 26 anos. Passa um ano, eu fiz aniversário, o sistema vai ter que identificar que agora eu tenho 27 anos, né? Quando eu fizer a idade. Então, eu como pessoa não vou lá no sistema e altero a minha idade. Não. Eu vou passar somente minha data de nascimento e o próprio sistema já vai saber qual que é a minha idade, né? Pegando pela data de hoje, vai entender que a minha idade seria 26 ou 27 anos, enfim. Beleza. Isso aqui eu deixei aqui meus atributos, tá? Deixei meus atributos e agora eu vou escrever agora minhas funções. O que que eu como pessoa posso fazer? Vamos lá. Public, porque, enfim, depois a gente explica melhor o que é public, integer, enfim. Vamos lá. Public, daí a função a gente pode ter retorno ou não pode ter retorno. Por exemplo, o andar não necessariamente precisa ter retorno. Então vamos lá. Vamos fazer aqui no nosso cenário que não vai ter retorno, né? Eu vou simplesmente andar sem ter retorno. Então, public void andar, certo? Aí, public void correr. Public void trabalhar, certo? Posso ter essas três funções, tá? E cada função pode fazer alguma coisa diferente. Nesse caso, a gente vai só colocar na tela o que ele está fazendo. Como é que é system.out.println, né? Estou andando. Lembra sempre de deixar aqui um espaçozinho, tá? Que é questão da indentação. Estou correndo, estou trabalhando.
Beleza. A gente definiu aqui nossas três ações e algumas características da pessoa. Lembrando que aqui eu estou só fazendo uma definição de pessoa. Definir o que é uma pessoa para o computador, para esse programa específico. E lembra que dependendo do sistema que eu estou fazendo, nesse cenário aqui, sei lá, estou só fazendo um cadastro de pessoa. Mas vamos supor que eu tenho, nesse cenário, sei lá, sei lá, um EAD da vida, que eu preciso cadastrar a pessoa. Vai ter alguns dados específicos para aquele sistema. Se aquele sistema é de EAD, então eu vou precisar saber qual que é a data de nascimento, nome, CPF, por aí vai. Mas vamos supor que um outro sistema, sei lá, um sistema de bancário, que precisa saber, sei lá, quanto que você ganha, para ter ali algumas informações para saber quais os tipos de produto que você pode acessar e por aí vai. Então vai ter ali uma propriedadezinha a mais de quanto que é o seu salário e por aí vai. Mas é para aquele sistema. Então, entenda, programação, dependendo do cenário que você está trabalhando, pode ter o mesmo nome da classe, classe pessoa, mas pode ter ali propriedades diferentes de outro sistema, pode ter funções diferentes de outros sistemas. E isso depende de cada problema que você está querendo resolver, tá? Lembre disso. Então vamos lá, nesse cenário aqui eu só coloquei aqui informações aleatórias de pessoa, isso aqui eu defini a minha pessoa, tá? Agora aqui na minha main, deixa eu deletar esse código que ele gerou aqui pra gente, tá? Tá, vamos lá. Então aqui no nosso código principal, quando a gente executar o nosso código, ele vai vir para cá, certo? A nossa pessoa aqui não vai ser executada, né? Agora a gente precisa criar, né, instanciar uma pessoa, né? A gente fez a definição de pessoa, mas agora a gente precisa instanciar e criar essa pessoa. Vamos supor, eu vou criar o Thiago Maia no nosso programa aqui. Então vamos lá. Como é que eu crio uma pessoa? É a mesma coisa como você está fazendo uma instância de uma criação de uma variável, tá? Vamos supor lá, quando dá um interge, sei lá, valor igual a 10, por exemplo, é a mesma coisa. Então eu preciso primeiro dizer qual que é o tipo. O meu tipo aqui é um tipo pessoa, tá? Meu tipo pessoa vai ser, aí eu vou dar qualquer nome de variável, vou dar aqui, sei lá, pessoa um, por exemplo. E ela vai receber o quê? Né? Lembra que o igual é receber. O que está na direita vai para a esquerda. E quando eu crio aqui essa variável, lembra, está criando espaço em memória, tá? Esse espaço em memória vai guardar informações, certo? Show. Vamos lá. Então o que, que eu vou passar aqui? Eu vou dar um new. O que, que é esse new? É criar alguma coisa. Sempre quando você vai instanciar um objeto, instanciar lá uma classe lá, você tem que dar o new, tá? Então sempre quando for classe, se você quer criar um novo objeto de uma classe, sempre começa com new. E eu vou fazer um new o quê? New pessoa. Eu quero uma nova pessoa, tá? E o que mais que ele quer? Ele quer parênteses, tá? E pronto. Aí eu faço ponto e vírgula, né? Lembrando, Java precisa de ponto e vírgula. Aí o que essa linha está querendo me dizer? Eu vou alocar, criar um espaço em memória chamada pessoa 1. Esse espaço em memória, ele é do tipo pessoa, ele é um objeto, né? Lá, um objeto da classe pessoa. E aqui eu estou criando já estou fazendo a instância dessa pessoa. Né? Aqui ainda não tem nome, não tem idade, nem nada. Eu estou só simplesmente criando esse espaço em memória. Tá? Aí aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a inserir esses dados da minha pessoa, Thiago Maia, dentro do sistema. Aí o que eu vou fazer? Pessoa um ponto. Aí eu vou começar com o nome. Nome igual. Aí ele recebe um string. Lembra que a gente criou o nome como string? Então eu vou colocar lá, Thiago Maia. Beleza. Pessoa um ponto. Idade. Qual que é a minha idade? Eu tenho 26 anos. Lembra que a gente colocou integer, então não preciso colocar aspas nem nada. É inteiro e por aí vai. Aí vamos lá. Vamos pular aqui para data de nascimento. Eu coloquei como date, eu não sei como é que instancia aqui um date, mas muito provavelmente é um new date. New date deve receber talvez uma string com a data, né? Agora, o formato dessa data é que eu não sei, mas deve ser algo 1997.
Deve ser ou traço ou barra, não sei. 4, 26. Eu tô chutando, tá? Realmente eu não sei como é que faz uma data aqui no Java. Mas vamos supor que é assim. Então, beleza. Eu criei aqui minha pessoa, fiz a instância lá da minha variável. Aí eu peguei e agora eu tô dizendo, cara, a minha pessoa um é Thiago Maia, que tem 26 anos, e a data de nascimento é essa aqui. Show. E o que que eu posso fazer com essa pessoa um? Eu tenho as ações, né? Pessoa um ponto, eu posso andar, por exemplo. Posso andar, posso correr e posso trabalhar, né? Show. Vamos executar esse código e ver o que que ele faz, né? Vou executar. Ah, para executar, ele tem essa opçãozinha aqui, ó, current file, que ele vai executar o arquivo que você tá atualmente, ou então você pode simplesmente fazer um edit configuration, mas pode deixar aqui current file e sempre quando for executar, entre aqui no main, aí tem duas opções de executar o código, né? Simplesmente o rodar, que é esse cara, e esse aqui o debug. Debug é quando você quer executar linha por linha e ver o que o código está fazendo. Isso aqui é muito bom, tá? Já a gente vai fazer para ver como é que o código vai se comportar. Beleza, e aí o que, que ele está fazendo aqui, ó? Aqui embaixo, depois que eu cliquei em executar aqui, ele já mandou aqui, ó, estou andando, estou correndo, estou trabalhando. Que foi justamente o que a gente falou aqui, ó. Cara, eu vou criar aqui as informações, eu vou mandar ele andar, correr, trabalhar, enfim. Isso aqui é a base, tá? Isso aqui é a base da orientação a objeto. Eu defino ali minha classe e eu crio meu objeto. Eu posso ter outra pessoa aqui, né? Então, eu posso criar minha pessoa 2 que seria a minha esposa, né? Nayara Amanda. Amanda tem 27. Então, aqui eu crio uma outra pessoa e por aí vai. Eu posso trabalhar ali com a pessoa 1, pessoa 2, enfim. Isso aí é a base da orientação ao objeto. Beleza? Agora, acho que eu vou dar uma pausa. Qualquer coisa eu corto em dois vídeos.